Olá, boa tarde. Eu sou Cleudes Maria Tavares Rosa, socióloga da política, advogada, doutoranda em educação, professora da PUC Goiás. E falávamos ainda há pouco a respeito da teoria weberiana. Começamos a pensar a questão do direito como um dos instrumentos por excelência da racionalidade que marca o Estado moderno, burguês, republicano, constitucionalista. O Weber dá uma atenção especial ao direito, tanto quanto Durkheim, porque vai compreender nesse Estado moderno a presença de normas organizando as relações sociais, as instituições que ordenam a vida e a estrutura estatal. Ele vai fazer um conceito de direito, é a manifestação da racionalização das relações sociais. É preciso lembrar, racionalizar para o Weber significa adequar meio a fim. E o que é relação social para o Weber? Conduta plural que descansa na probabilidade que se agirá socialmente de um certo modo. Então, o direito, a lei, ela vai organizar essas relações nas suas condutas. E ele cria dois tipos para poder pensar essa racionalização. A racionalização da dominação, que é a domesticação da força pelo Estado. Pensemos o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 2, que determina que ninguém será obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Ou seja, tudo aquilo que está previsto, nós somos obrigados. E que não está, é livre. Na medida em que você tem isso, é o Estado que vai construindo essa relação, seja no seu processo de administração e de impessoalidade. E agora há pouco eu falei no artigo 37 da Constituição Federal, falei na principiologia, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, e eu falei eficácia. Quero que você se recorde, essa é uma aula do Weber, porque o nosso constituinte originário, ele falou em eficiência, só que para o Weber, a eficácia, ela é muito mais verticalizada. Se ela tem que penetrar profundamente na estrutura estatal, ela também vai assumir em direção ao horizonte e superar esse horizonte. O servidor, ele tem o dever de atender os interesses do cargo ao qual ele serve. Porque é mais do que uma eficiência, não é fazer aquilo que está previsto. Por isso que a nossa próxima aula nós vamos falar de burocracia. Por isso que a destreza, a rapidez, o conhecimento aprofundado é uma exigência para a aprovação dos concursos públicos neste país, Brasil. Então, quando eu me refiro à eficácia, é a perspectiva weberiana, porque essa aula remete à teoria weberiana e não ao constituinte originário que limitou a eficiência. Ponto. Nessa perspectiva, o Estado ele organiza essa dominação política que assume a forma da dominação racional ou legal. E nós já tratamos disso. O Weber, inclusive, faz uma citação que eu acho bem pertinente a gente discutir aqui, que os líderes políticos são obedecidos porque receberam o poder e o exercem conforme o direito. Será? Lembra do conceito de direito em Weber? É a manifestação da racionalização das relações sociais. Que racionalidade? Quando você tem a possível majoração da jornada de trabalho de 8 a 12. Se aumenta a duração da jornada, não se tem formação e especialização. Sem formação e especialização não se tem tecnologia. Como é que o Estado brasileiro vai competir
compete lá fora a não ser se mantendo subserviente. Pensemos, é a manifestação da racionalização das relações sociais. A favor de quem? Esse nosso político, legislador, está exercendo e deve ser obedecido em nome do direito. O direito racional vai oferecer as garantias do contrato e a codificação básica das relações sociais, sejam elas de trocas econômicas, sejam elas de troca política, que vai sustentar não apenas o capitalismo, mas a grande empresa e o Estado. Lembra? Estado, abre aspas, aquele que detém o monopólio do uso legítimo da força física. Então, as relações, elas serão, na perspectiva weberiana, desiguais. Para a gente pensar um pouco a contribuição desse autor que falou em subjetividade. A segunda perspectiva, o tipo puro, é a da racionalização das relações sociais. Ué, mas esse não é o conceito de direito, Cleude? Sim, e aí ele avança. Ele vai colocar, olha, essa racionalização das relações sociais, ela vai se dar, sobretudo, nas relações mercantis, onde prepondera um direito calculado. Lembra, nas nossas, há muito tempo, quando a gente começou a falar lá do feudalismo, falamos das grandes navegações, o navegador aventureiro foi para as Índias, mas para poder pedir um navio, ele teve que dar alguma coisa em garantia. E aí eu pedi para vocês para verem um filme, pedi para vocês para lerem um livro chamado O Mercador de Veneza, lá do Shakespeare, que vai fazer essa discussão. É naquele momento que o direito civil, em específico, os contratos, contrato de mútuo, contrato de navegação, contrato de prestação de serviço, se deu. Por quê? Porque era preciso, naquele momento, antecipar os resultados da ação. Ora, o navegador viajou, ele precisava deixar alguma coisa em garantia. O contrato de empréstimo, de permuta, enfim. Essa racionalização das relações sociais, ela vai oferecer as orientações para as ações sociais e vai dirimir os conflitos mediante a subsunção dos casos às regras gerais e abstratas. Porque, pensa você, é preciso, a partir do contrato, garantir, por exemplo, a resolução da obrigação, porque nós temos inadimplentes, nós temos aqueles que não conseguem pagar o patrimônio, o bem adquirido. Então precisa garantir que eles resolverão essa obrigação. Assim, nós temos algumas exigências nos códigos. Eu não posso vender o apartamento construído com areia da praia. Por quê? Porque o contrato ele tem que cumprir uma função social. O contrato ele tem que estar garantido por uma boa fé entre as partes. Esse contrato, então, ele tem que ter cláusulas claras. E é o direito, a partir da racionalização dessas relações sociais, porque nós somos competitivos e alguns não têm muitos princípios éticos, utilizam de todos os subterfúgios para a construção de uma boa vida econômica. Então, o contrato do psicólogo com o cliente não é um contrato fim, não se tem certeza, mas é preciso tê-lo determinado. Por quê? Porque nós temos
hora a ir, nós temos tempo determinado para consulta. Isso vai se dar com o advogado e os seus honorários, com o pagamento do psicólogo, com o pagamento do engenheiro para poder pensar o projeto. Então, o contrato vai regular essas relações. Mas quem é que regula o contrato? Ora, o Código Civil. E o Código Civil está onde? Está dentro da legislação que compõe a racionalização, dessas relações sociais. Essas duas subesferas fazem parte da esfera maior, que é a esfera jurídica. E elas vão propiciar, segundo Weber, um desencantamento do mundo. Ou seja, vai remover qualquer elemento que fosse tradicional ou carismático, vai afastar as emoções das decisões. Agora, as decisões são tomadas e baseadas nas regras abstratas, gerais, extensivas e que alcançam a todos. Para o Weber, o direito vai apresentar então 4 esferas. A primeira esfera é a da revelação carismática. Essa revelação foi feita pelos profetas, segundo o autor, e nela se elaborou e se aplicou o direito, valendo-se dos oráculos. Reflitamos. A lei mosaica. Moisés subiu o Monte Sinai e voltou trazendo as tábuas com os 10 mandamentos. Estava escrito? Estava, formal. Igualzinho, todo mundo leu a mesma coisa. E irracional. Irracional. Alguém viu as tábuas? Quem escreveu? A criação empírica do direito, efetuada por indivíduos investidos de poder e apoiados em precedentes. Ela é formalmente racional, porque exige característica externa, material, palpável e inequívoca. Exige um formalismo. Tem que escrever o contrato. Vou adquirir um apartamento construído pela construtora tal, com um projeto do engenheiro civil tal, do engenheiro eletricista tal, do engenheiro, do arquiteto tal. Tudo isso, nomes, registro nos conselhos, tamanho das unidades habitacionais, o que há de área comum, de convivência, quais são as áreas de lazer e de convivência, quais os tamanhos de quartos, de suítes, de salas, de cozinha, quantas garagens, tudo constava do contrato. Por isso que ele é formalmente racional, porque é que está efetuada por indivíduos investidos de poder. A redação desse contrato, usualmente, é feita com exigência que seja feita por um advogado. Ele conhece e domina o direito civil. Ele vai colher as informações da construtora, ele vai consultar os conselhos dos profissionais que assinaram o projeto e vai constar tudo isso nesse contrato. E aí, o fato jurídico é importante por que jeito? Porque seja ele um acontecimento natural ou humano, ele pode determinar ocorrências nos efeitos ou de efeitos constitutivos, modificativos ou extintivos de direitos e obrigações. E tudo isso, por quê? Vai que amanhã o prédio foi construído com areia de praia. Foi um evento causado por um homem que alterou o status quo
do fato jurídico importante para mim, que era moradia, aquisição dessa moradia por uma empresa idônea, séria e que, todavia, ainda com o contrato na mão, o prédio desaba. Então eu preciso de quê? Indenização. Precisa de natureza tangível? Sim. Preciso colocar a minha assinatura, a posição de assinatura nesse tipo de contrato. E ele também pode ser feito se ele tiver uma possibilidade de ser perceptível pelos meus sentidos. Então, saio daqui de Nerópolis, tenho uma propriedade rural e nela eu produzo soja. Em outubro passado, plantei 300 hectares de soja. Estou com a colheita armazenada, porque comecei a colher no final de janeiro. Estou com a colheita armazenada no meu armazém lá na minha propriedade. Quero trocar por 3 mil boietos, garrote, aquele gabiru bem feio, do cabelo arrepiado, que a gente daqui de Goiás sabe o que é, do cabelo arrepiado, magrelo, feio. Vou engordar por 1 ano e meio e vou vender. Posso trocar? Posso trocar? Posso. Posso trocar? Posso. Trocar de que jeito? Tenho testemunhas, negocio o contrato, você me entrega o boieco. Porque se acontecer alguma coisa com as suas carretas, o boieco ainda é seu. O contrato é verbal. E eu te entrego a soja. Porque se acontecer alguma coisa com as carretas, o problema é meu. Então, tem um outro dentro dele que é do formalismo lógico. O fato é importante, é identificado, é avaliado à luz de conceitos legais extraídos de regras abstratas. Eu pensei no direito internacional e o genocídio. Tinha como prever antes da Segunda Guerra Mundial? Tinha. Mas o morticínio na Segunda Guerra Mundial apavorou o mundo. E aí, no direito internacional, as regras abstratas me dizem o que é o genocídio. Também pensei a lei de tortura, que é praxe por aí. O direito emanado da autoridade secular e teocrática. A discussão é tomada segundo o caso concreto. Não tem uma norma geral que vai organizar a discussão e que vai impor a pena. O que você tem é uma influência que é ética, um princípio que ordena a vida com respeito absoluto por essa vida, que é emocional ou que pode ser política. É substancialmente racional. O Vaticano tem o direito canônico e a Constituição Rerum Novarum. Mas o que acontece relacionando crimes ao Vaticano são julgados e apenados pelo direito pátrio de onde ocorreu o crime. Não é no Vaticano. O direito racional, geral e abstrato, permite a assunção da lei ao caso concreto. É substancialmente racional. A substância advém de que todos devam obedecer à mesma regra. E é racional porque todo direito positivo, todo direito positivado, ele está escrito, ele é formal, ele é adequado de meio a fim. Na medida em que nós temos isso, o Estado, aquele que detém o monopólio do uso legítimo da força física, ele é absolutamente racional, ele é
absolutamente burocratizado. E esse é o assunto da nossa próxima